Bom, gente, bom dia. A gente vai falar sobre as duas cartas de Pedro. Uma hoje, uma no domingo que vem. E eu até tava pensando antes de ler a carta, né? Pensei, nossa, mas são tão curtinhas, 5 capítulos, 3 capítulos. Será que não é melhor juntar no domingo só? Não. Porque elas são muito diferentes. Embora curtinhas, elas têm um tom muito diferente, porque são escritas em momentos diferentes da vida do autor e com objetivos diferentes. Então não daria pra misturar. Mas vamos lá. Tá, beleza. Tem como apagar essa luz daqui? Talvez melhore um pouco a visibilidade. Muito bem. Primeira carta de Pedro. Classificação. Ela é o 60º livro da Bíblia e o 21º livro do Novo Testamento. Embora a gente fale livro, né, se refira como um livro, o gênero é uma carta. Assim como em Gálatas, por exemplo, quando eu falei uns meses atrás, é uma epístola. Então é uma carta que ela é escrita de uma forma mais metafórica, ela tem os seus floreios, ela tem as suas figuras de linguagem, uma estrutura de escrita que se assemelha a uma poesia, mas é uma carta, então ela tem remetente, tem destinatário, tem agradecimentos, despedidas, saudações, etc. Toda a estrutura mesmo de uma carta que você enviaria pelos correios. Quem é, antes disso, qual é o tema dessa carta? A salvação. É o macrotema. Então, para a gente depois ver o esboço, a gente tem que ter em mente esse tema central, que é a salvação, e ele vai se destrinchar em outros microtemas derivados dele. Quem é o autor? Ele está bem evidente, o remetente é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, como ele mesmo fala em 1 Pedro 1:1, e os destinatários também estão, logo em seguida, é o versículo completo, aos peregrinos, ou estrangeiros, ou eleitos de Deus, cada versão fala de uma forma, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. 1 Pedro 1:1. Sobre isso, há lugares que falam que são os próprios judeus, porque existia aquela convenção entre Pedro e Paulo, de que Paulo falaria para os de fora e Pedro falaria para os de dentro, né? Pedro falando para a galera dos judeus que se convertiam ao cristianismo e Paulo falando para as pessoas dos outros países, os estrangeiros. Então existem alguns historiadores, alguns pesquisadores que falam que era para os próprios judeus que se dispersaram, e a gente vai ver o motivo mais à frente. Outros, no entanto, falam que era realmente para os cristãos convertidos desses lugares que não necessariamente haviam se dispersado para lá, mas que estavam dispersos nesse sentido de espalhados pela região. Independente de serem judeus ou serem estrangeiros, são os cristãos. Paulo está falando com crentes. E aí, o período. Os historiadores acreditam que tenha sido redigida por volta de 64 depois de Cristo. E qual é o contexto? Porque eu falei sobre a possibilidade de serem judeus dispersos. Segundo as pesquisas que fiz, assim como as igrejas plantadas por Paulo sofriam perseguições, os cristãos a quem Pedro escreveu também enfrentavam hostilidades, mas agravadas por questões políticas. Se de fato a carta foi escrita em 64 depois de Cristo, como indicado, então aconteceu uma coisa um tantinho complicada nesse mesmo período, que agravou a situação de perseguição aos cristãos. E era muito confuso para mim esse motivo, o porquê, né, dos cristãos serem tão perseguidos em Roma e tal. E lendo um artigo de um não cristão uma vez, uma pessoa um pouco voraz até nas palavras, era um historiador falando a respeito e falando sobre como o cristianismo ele ia contra muitas coisas que as crenças romanas tinham, não só crenças religiosas, porque eles acreditavam nos mesmos deuses que os gregos, mas com outros nomes, né, nomes romanizados, latinizados, mas também crenças sociais, porque o cristão tinha essa ideia de talvez continuar solteiro para poder cumprir sua missão ou se casar com uma pessoa só, enquanto que em Roma eles tinham outras tradições. Então, de certa forma, o cristianismo ele ameaçava muito o poder do imperador, né? Você chega falando sobre um Deus único, um Deus que é soberano, sobre Jesus que veio à Terra e era o rei e que era o Messias. Então já havia uma hostilidade, já havia um clima de hostilidade contra os cristãos em Roma. E aí você tem o quê? Roma, naquela época, a cidade de Roma, que era o centro do Império Romano, tinha acabado de ser incendiada, o que resultou na destruição de todos os elementos religiosos da cidade, templos, ídolos, santuários, além de casas e posses. Então as pessoas estavam numa situação de desolação. E Nero, então imperador, se aproveitou da situação e direcionou essa raiva dos cidadãos aos cristãos, dizendo que eles eram culpados pelo incêndio. Ou seja, o ódio pelos eleitos do Senhor se espalhou rapidamente por todo o império, o que poderia explicar essa dispersão dos judeus cristãos ao redor ali do mapa.
Nesse cenário, Pedro escreveu para fortalecer a fé dos seus irmãos convertidos em Cristo, lembrando-lhes da alegria da salvação. Então, o tema é a salvação. Eu estou com sede. Essa aqui tá bem? Não. O tema é a salvação, e Pedro utiliza a salvação como uma fonte de alegria, de motivação, para fortalecer a fé dessas pessoas que estavam sendo perseguidas. Nós não estamos sendo perseguidos por incendiar coisa nenhuma nos dias de hoje, mas também passamos por dificuldades e podemos usar essa mesma lógica da alegria da salvação para nos incentivar. Pausa. Bem melhor. Aí tem um mapa. Vai para o próximo, por favor. Nesse mapa, girando, nesse mapa a gente tem o Império Romano por volta de 1 a 2 depois de Cristo. Então foi o mais próximo que eu encontrei em relação a 64 depois de Cristo, que é quando a carta foi redigida. Então todo esse pedaço que está em um oliva, um amarelo escuro, ele refere-se ao Império Romano. Ali Roma no centro, com a estrelinha vermelha, e aí você vê algumas das regiões a quais Pedro se dirige, inclusive a Galia, que era a Galácia. Então pensa que as pessoas, para quem ele está escrevendo, elas estão nas bordas desse império, porque ele fala do Ponto, da província da Ásia, que vai ali para a região da Armênia, Ásia, etc. Então ele está escrevendo para essas pessoas que estão às margens do império, distantes e afastadas dos cristãos com quem ele costumava falar, que eram os que estavam em Roma. Pedro se dedicava mais aos cristãos judeus em Roma. Então ele está falando para essa galera que estava ao redor do mapa. Qual é o versículo-chave? Ele é bem conhecido. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Geralmente, quando eu via esse versículo destacado por aí, era só essa primeira parte, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É aquele tipo de versículo que vira mantra, assim. As pessoas usam fora de contexto, recitam e tal. Mas essa segunda parte do versículo, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada, ou seja, a palavra do Senhor, é tão importante quanto a primeira e faz todo sentido com o contexto do que vai ser estudado. Então, um esboço. Eu estou falando rápido porque tem pouco tempo e muitas páginas, como vocês podem ver, tem muita coisa. Eu tentei enxugar, eu juro, mas não deu. O esboço. A gente tem o macrotema da salvação e ele é subdividido em microtemas a cada capítulo da carta. Quando eu terminei o estudo, eu fui ver outros para poder, ter certeza que eu não estava fazendo nenhuma besteira. E aí, vários deles dividiam o estudo do esboço em diferentes formas. 3 temas, então 7.000 temas. Só que quando eu estava lendo, deu muita sensação de que a cada capítulo já tinha muito bem definido. A cada capítulo já estava muito bem dividido o assunto que ele estava tratando naquele capítulo específico. Por isso eu dei um título ilusório, um título hipotético, não é o título que está na Bíblia, para cada capítulo, para a gente entender essas divisões em relação à salvação. Por exemplo, o primeiro capítulo, Pedro mostra que nós precisamos viver de maneira digna da salvação que recebemos em Cristo. Digna não no sentido de que nós somos dignos e que nós merecemos essa salvação, mas honrando a salvação que nós recebemos pela graça. De que maneira fazer isso? Pedro, em cada capítulo, então vamos pensar naquelas arvorezinhas assim do pessoal de programação. Você tem o macrotema da salvação, e aí você vai dividir aqui em microtemas, e dentro de cada capítulo você vai ter mais alguns tópicos, outras coisas que Pedro vai destrinchar. E dentre essas coisas no primeiro capítulo, ele vai falando ao longo de todo esse capítulo várias comparações. Ele usa muita comparação. Pensa num homem que gosta de metáfora e comparação, além de Paulo, é Pedro. Ele faz várias. E ele vai sempre fazendo essa balança. Isso e aquilo, substituir isso por aquilo, não fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei, sempre dando esse contraponto. Aqui ele vai falar ao longo do capítulo, eu compilei num parágrafo só, para a gente substituir aquilo que é corruptível, ou seja, aquilo que é passageiro, pelo que é incorruptível. Então, quais são essas coisas corruptíveis que ele cita? A prata, o ouro, o dinheiro, a carne, no caso a carne humana, as plantas, as flores e a vaidade do homem. Essas coisas, quando a gente é salvo pela graça de Cristo, são substituídas pelo que é incorruptível, ou seja, pelo que é eterno, pelo que não é estragado, pelo que não acaba.
Dentre elas, a salvação de Jesus, a santificação, aqui as coisas seguintes são relacionadas à salvação, tá? A santificação, a obediência, a paz, a misericórdia, a esperança, a herança que está guardada no céu, a fé, a virtude, o louvor, a honra, a glória, a alegria, a santidade, o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro Imaculado, a pureza e o amor fraternal. Essa última coisa que ele cita no capítulo, quando ele vai falando várias coisas relacionadas a essa vida digna da salvação, é justamente o amor fraternal, ou seja, toda uma quantidade de coisas que a gente vai recebendo através da salvação e que a gente vai mudando no nosso comportamento por causa da salvação que resultam no amor fraternal. E ele vai reforçar isso mais pra frente, tá? Ou seja, sendo salvos em Cristo não dá pra viver do mesmo jeito que a gente vivia antes. Não faz sentido, não tem lógica, não tem... é impossível, é impossível. Uma vez que você realmente conhece a Cristo, que você realmente é atingido como uma flecha por esse amor inexplicável de Deus e que a graça dele se revela diante dos seus olhos, é impossível viver igual. Não dá, não tem como. E você tem que fazer essa substituição. Essa substituição, ela é racional em diversas coisas. Eu vou escolher não cometer mais aquele pecado, eu vou escolher refrear a minha língua, eu vou escolher mudar a forma de falar com as pessoas, mas existem muitas coisas que elas vão acontecendo naturalmente pelo trabalho do Espírito Santo. Essa substituição do corruptível pelo incorruptível vai sendo feita e trabalhada em nós por aquele que começou a boa obra, não pela nossa própria força. Próxima coisa que ele fala, como nós podemos viver de maneira digna da salvação. Alegrando-se na salvação e tendo certeza do nosso destino com ele. Podemos suportar as dificuldades e as tentações que invariavelmente surgem na caminhada. Então, retomando aquele contexto que eu falei da perseguição, do ódio contra os cristãos, ele fala, gente, a salvação é a nossa maior alegria. E tendo a certeza do destino com Deus, não no destino no sentido de predestinação, é mais no sentido da CPTM, sabe? Atenção, senhores passageiros, esse trem tem como destino a estação Guaianazes. Tururu. É nessa lógica, sobre o destino final, sobre a parada final, o nosso objetivo, o nosso alvo. Nosso alvo é Deus, nosso alvo é morar com Ele. Como diria Paulo, a vida é com Cristo e a morte é lucro. Tendo consciência disso, a gente consegue suportar as adversidades. E essas palavras de Pedro, elas fazem eco ao que o próprio Cristo falou em João 16:33. Quem quer ler? À vontade. João 16:33. Temos muitas leiturinhas para fazer hoje, então fiquem apostos com suas Bíblias. Em diversos momentos ao longo dessa carta, obrigada, Pedro vai falar algumas coisas que tanto aludem a coisas que foram ditas antes, e isso só corrobora com a revelação contínua e com a completude da Bíblia, né, que não se contradiz, mas se aprimora a cada livro e que vai se complementando e vai aumentando essa revelação da graça de Deus. Em diversos momentos ele vai fazer essas referências, não diretamente, mas a gente percebe elas, e ajudam a gente a entender até melhor, porque como está escrito no texto que a Mary Jo leu, a gente tem o próprio Jesus falando pra gente, olha, vocês vão passar por dificuldades, mas alegrem-se, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, naquele contexto em que ele estava falando, talvez não estivesse tão claro para eles que a alegria e a força que viria para enfrentar as dificuldades era a alegria da salvação. Mas agora a gente entende, hoje a gente tem essa compreensão por causa que a gente tem a revelação completa da palavra. Ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele levou tudo consigo na cruz, ele ressuscitou, ele foi glorificado. Tenham bom ânimo, vocês vão passar por dificuldades, mas nada é maior do que essa salvação. Nada é maior do que essa alegria que a gente tem pelo fato de que Deus nos acolheu, que Ele nos recebeu. Próximo. Como que a gente vive de maneira digna dessa salvação? Desfrutando dela através da graça sobre a qual os profetas ministraram sem conhecer, pois o Espírito Santo revelou a eles o que seria entregue a nós. Então Pedro ele fala isso. Os profetas, eles falavam sobre essa salvação, ele falando para os destinatários da carta, né? Ele falava sobre essa salvação que vocês têm acesso agora, sem eles nem saberem o que isso seria. Eles escreviam e eles profetizavam sobre uma salvação que viria por meio da graça, por meio de um enviado de Deus, mas eles mesmos não viram isso.
Eles viveram num outro contexto, em que eram salvos pela fé. E é muito louco isso, gente. É necessário crer muito, sabe? Eu admiro muito os profetas nesse sentido de como eles confiavam em Deus, como eles confiavam que aquelas palavras que eles recebiam, que aquela mensagem que eles ministravam vinha da parte de Deus, porque eles estavam falando sobre coisas que iam acontecer 200, 300, 400, 600 anos depois da época em que eles estavam escrevendo. A gente hoje em dia, falo por mim que sou ansiosa crônica, a gente não consegue esperar uma semana para fazer uma coisa. Imagina 600 anos para ver cumprir, não ver no caso, porque eles morreram, né? São pessoas normais. Se cumprir uma palavra que você escreveu num livro e que tantos 1000 anos depois a gente já está aqui vivendo isso que foi escrito pelos profetas. Então olha o privilégio que a gente tem. Por isso que Pedro fala que a gente tem que desfrutar dessa salvação. A gente tem que vivê-la com plenitude, porque é um privilégio muito grande o que a gente pode fazer aqui hoje. A gente é aqui reunido num lugar, sem estar sendo perseguido, com estrutura, com conforto, com qualidade, para a gente poder se comunicar e ser entendido, podendo ler a Bíblia livremente, normalmente, cada um com a sua Bíblia. É um privilégio muito grande, que a gente não tem noção porque a gente está acostumado. E quanto mais acostumado a gente está, mais cauterizado a gente fica insensível para a grandiosidade das coisas, ou para horribilidade, sei lá, para o quão horrível as coisas são. Quando a gente ouve muito falar sobre uma notícia na TV, por exemplo, chega uma hora que a gente não se sensibiliza mais, porque se acostuma. E pra gente é tão normal ler a Bíblia todo dia, poder vir na igreja todo domingo, que às vezes, tudo bem se eu faltar no domingo, tudo bem se eu não for na BD semana que vem, vai estar lá semana que vem a igreja. Que bom, porque tem países por aí que eles não têm essa certeza se vão estar lá vivos na semana que vem, ou se vão ter uma Bíblia ainda, ou se eles não vão ser mortos no meio do caminho. Então a gente tem que desfrutar desse privilégio, com plenitude. Próximo ponto. Cingindo os lombos do entendimento, isso é, preparando a mente, andando com sabedoria para não tropeçarmos no pecado, antes sermos santos como Ele é santo. Eu vou demonstrar o que isso significa, sabe por quê? Cingir significa pôr ao redor, envolver ou cobrir. O lombo é a região lombar aqui entre as costas e o quadril. Cingir o lombo, ele significa amarrar a túnica junto ao cinturão ou amarrar a frente do corpo, o que dá para eles o preparo para agir. Vamos lá. Vamos lá que a tia Júlia vai ser didática e tentar não cair nesse processo. Foi. Muito bem. Todo mundo naquela época usava túnica, certo? Todo mundo usava roupas longas, saias, não existia calça jeans. Então, ao cingir os lombos, tem essa imagem aí, você fazia o quê? Tu subia a túnica até aqui assim, acima dos joelhos, puxa tudo pra frente. Talvez não dê, porque eu tenho largos quadris, mas aí você vai, aí tu pega, claramente não vai dar porque eu tô um pouquinho gordinha, mas a ideia era, ele vira aqui pra lateral, não vai rolar, e aí você amarra, você puxa aqui essas pontas que vieram de trás, e amarra aqui na frente num nó, pra ficar soltinho, ou você punha junto do cinturão, que eles usavam aqui, que podia ser de metal ou que podia ser de corda. De forma que você ficava com tipo uma bermuda, tipo um short, um protótipo de um short. E isso é muito legal, porque resolve uma questão que as crianças me perguntaram. Gente, o que acontece? Demorou 3 domingos para eu conseguir terminar de desenhar a armadura com as crianças. Porque, né, eu começo a desenhar, aí o assunto vira o quão pequena tá uma perna em relação à outra. Aí o negócio vai, e aí eles fazem perguntas. E em 3 domingos deu para terminar a armadura. E foi muito engraçado, porque eu fui desenhando parte por parte, explicando. Então, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados do Evangelho da Paz, capacete da salvação e escudo da fé. Aí eu falei, o que está faltando nessa armadura? Pensando que eles vão falar a espada, só que eles falaram as calças. Eu falei, rapaz, é verdade, não tem calça. Como é que eu explico para eles que não tem calça nessa armadura, né? Aí foi todo um debate, que naquela época eles usavam saia, não usavam calça. Como assim eles usavam saia? Pois é, eles usavam saia, era melhor para mobilidade. E aí, o que me deixou muito... foi muito legal quando eu li aqui sobre o cingir os lombos, é porque Pedro traz esse complemento para a armadura, né? Cingir os lombos do entendimento, cingir a sua mente, preparar a sua cabeça, porque ao fazer isso que eu tentei mostrar,
a gente tem o quê? Mobilidade. Isso aumenta a possibilidade de andar sem tropeçar nessa túnica, porque elas eram muito longas. Seria inviável fazer trabalho braçal, caminhar longas distâncias ou ir para uma batalha, muito menos com um vestidão, né? Seria praticamente um pedir para morrer. Você vai lá, dá 3 passos, cai, morreu. Então, dessa forma, fazendo essa atitude de cingir os lombos, eles preparavam a parte de baixo do corpo para conseguir caminhar sem tropeçar. Então, aí a gente tem a solução da tal da calça que as crianças tanto me perguntaram. Então, dessa forma, cingindo os lombos do nosso entendimento, estando preparados, tendo sabedoria, vigiando, orando, a gente consegue andar sem tropeços, andar em santidade, ser santo como Ele é santo, que é o que Pedro nos incita aqui. Andar em santidade, não tropeçar, não se deixar cair, não se deixar voltar, não se deixar submeter novamente a um jugo de escravidão, como Paulo escreveu em Gálatas, para a gente andar em caminho reto, seguindo o exemplo dele. Essa é uma coisa que Pedro vai falar várias vezes ao longo da carta, para a gente seguir o exemplo de Cristo, fazer como Cristo, semelhantemente a Cristo. E aí, para o próximo, como viver de maneira digna da salvação, temendo ao Senhor e amando ao próximo. Aqui, antes de fazer a leitura, eu vou puxar esses dois tópicos de baixo, porque eles estão relacionados e relacionados à referência também. Pedro ele vai falar tanto sobre esse amor a Deus, quanto o amor ao próximo. Se quisermos chamar de Pai aquele que não diferencia as pessoas na hora de julgar pecados, ou seja, aquele para o qual todos pecamos, mas fomos salvos por causa do seu amor, então nós temos que andar com temor ao Senhor. Ou seja, se eu digo amar a Deus, eu tenho que temê-lo, tenho que respeitá-lo, tenho que obedecê-lo. E se afirmamos que cremos no Deus que ressuscitou Jesus dos mortos para purificar nosso coração através do Espírito Santo, temos que amar uns aos outros sem fingimento. Agora sim vem o versículo de Mateus, capítulo 22, de 36 a 40. Quem puder ler. É muito legal porque, novamente, obrigada. Novamente, a gente tem essa compreensão ainda maior, porque a gente já passou ali pelas palavras de Cristo e chegou aqui, 60 anos depois, com um entendimento daquilo que ele estava falando, né? Assim como aconteceu na parte do No Mundo Tereis Aflições. Jesus ele fala isso de que amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Em outro momento ele fala amar ao próximo como eu vos amei, o que eleva muito a régua desse amor, né? Porque o amor dele é sacrificial. E ele fala que disso dependem a lei e os profetas. Aí eu ficava, rapaz, o que isso significa? Como assim a lei e os profetas? O que ele está falando? A lei, ok, resumir os mandamentos, mas como assim os profetas? E a gente volta para aquilo que foi falado mais acima, daquilo que os profetas falavam sobre a salvação, sobre a graça, sobre o tempo em que a gente seria salvo não mais pela lei, mas pelo sacrifício de Cristo. E de fato, tudo isso faz muito sentido, porque se eu sou salvo, se eu creio, se eu quero servir a Deus, então eu tenho que amá-lo e tenho que amar o meu próximo. Isso resume completamente a lei e resume o que os profetas falaram sobre aquele que viria para nos salvar. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Uma coisa é inerente à outra. Não tem como eu amar a Deus se eu não amar o próximo. E não tem como eu amar o próximo se essa fonte de amor não for o próprio Deus. Se eu não amar o próximo como eu amo a mim mesmo, então eu vou cometer adultério, homicídio, eu vou fazer falso testemunho, todas as outras coisas que estão previstas ali nos 10 mandamentos. E se eu não amar a Deus, eu vou idolatrar, eu vou chamar outros deuses, eu vou usar o nome dele em vão, etc, etc. Então, a lei é resumida em amar ao Senhor e amar o próximo. Muito bonito, né? Na teoria, a prática deve ser tão simples quanto, certo? Nossa, com certeza é muito fácil. Não é fácil, nada é fácil. Teremos aflições, teremos dificuldades, mas a alegria da salvação nos permite renovar nesse amor para cumprir aquilo que está sendo falado para nós pelo próprio Jesus e relembrado por Pedro nesse capítulo. E aí, a gente vai para o capítulo 2. Precisamos viver de modo diferente daqueles que não creem, novamente relacionado à salvação. Por sermos salvos, a gente tem que viver diferente daqueles que não acreditam em Cristo. No capítulo 1, Pedro comparou a vida que tínhamos antes de Cristo com a que devemos ter após sermos salvos por Ele. Aqui,
Pedro lista diversas atitudes que devemos deixar e outras que devemos tomar para testificar a graça por meio da qual fomos salvos. Então, novamente, a gente tem listas, né? Como eu falei no parte anterior, a gente tinha o corruptível e o incorruptível. E aqui a gente tem coisas para abandonar e coisas para praticar. Novamente, não é uma lista, ele não chega lá e faz uma redação, ele fala isso ao longo do texto desse capítulo e eu só apanhei aqui em parágrafos. Então, quais são as atitudes que um cristão, alguém que é salvo pela fé, alguém que é salvo por intermédio da graça representada em Cristo, deve abandonar para viver de uma maneira que se diferencie daqueles que não creem? Porque não adianta nada falar que sou cristã e viver igual quem não crê. Inclusive, quando eu tinha ali os meus 16, antes de eu realmente ter um encontro com Cristo e entender que Ele me ama, e isso causar uma mudança em mim para eu amar o próximo, eu era uma peste, eu era insuportável. Que bom que vocês não me conheceram nessa época, graças a Deus. Porque eu era muito, muito, muito chata. E eu tinha um comportamento que não tinha nada a ver com alguém cristão, embora eu me dissesse cristã, porque eu cresci na igreja, eu sou um ratinho de igreja, eu desde a criança corria pelos corredores, entregava as ofertas. Então eu sempre usei essa cartada como se significasse alguma coisa, mas meu comportamento não era de alguém cristão. E aí chegou ali no final do período escolar, eu estava tendo uma crise, chorando e conversando com um amigo que de fato cristão e com um comportamento cristão. E aí um colega nosso chegou e falou assim: nossa, fulana, você está tentando evangelizar a Júlia? Eu que estava lá chorando. Mas eu já sou evangélica. E eu comecei a chorar mais, me sentindo um lixo, me sentindo a pior das pessoas, porque de fato ele tinha razão. Eu fui para casa aquele dia arrasada, me debulhei em lágrimas, porque no fim das contas é isso mesmo, né? Parecia que ele estava me evangelizando, porque eu não vivia segundo o evangelho, não vivia refletindo esse evangelho. Então é muito importante mesmo a gente viver de modo diferente. Temos que abandonar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração, a vida segundo os desejos da carne e a rebeldia às figuras de autoridade. E o que nós devemos fazer, então, no lugar dessas coisas? Buscar com afinco o conhecimento verdadeiro de Deus, para crescermos nele continuamente. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Combater a nossa alma. Viver com honestidade entre os descrentes, ou seja, dar bom testemunho. Nos sujeitarmos à autoridade humana, seja rei ou governador, bom ou mau, porque essa é a vontade de Deus. Honrar a todos, amar a fraternidade, temer a Deus, honrar os governantes, se for necessário pela consciência para com Deus, sofrer injustamente e seguir os exemplos de Cristo. Jesus fez tudo isso que está falado anteriormente. A gente tem ali desde a infância de Jesus esse relato de que ele estava sempre no templo, buscando ler. Quando tinha 12 anos, sumiu. Cadê Jesus? Está lá no templo, lendo e falando com os fariseus, falando com os mestres da lei. Ele também anunciava as virtudes daquele que estava nos chamando, ele anunciava a salvação. Ele combatia a sua própria carne, ele venceu as tentações usando a própria palavra. Ele viveu com honestidade, de forma que as pessoas percebiam que havia algo de diferente nele. Ele se sujeitou à autoridade humana. Ele se permitiu viver um julgamento injusto, de forma que, se for necessário, e foi, por causa da consciência para com Deus, ele mesmo disse, não é a minha vontade, mas se é a sua que seja feita, ele sofreu injustamente. Então, Jesus fez tudo. Ele está lá, deixou o manual para a gente, ele deixou todos os exemplos para tudo. E aquilo que não está escrito... Nossa, é muito engraçado, gente. As pessoas, às vezes... Eu vejo no Instagram, né? Tem alguns perfis que eu sigo, assim, de pessoas que discipulam, que falam sobre a palavra. E cada pergunta que as pessoas recebem nos stories, tipo assim... Ah, e tal coisa, tal coisa, tal coisa... Bem específica, bem dos dias de hoje. É pecado? Jesus faria? Irmão... Sabe? Tipo, é umas perguntas muito absurdas, porque... Jesus estava mais preocupado em anunciar o evangelho, sabe? O nosso foco tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus, tem que estar em viver segundo a vontade dele. E se a gente estiver focado nisso, se a gente buscar essa sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai ter discernimento para saber aquelas coisas que convém ou não convém. Paulo já falou, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Se está na dúvida, não faz, sabe? Então, tipo, Jesus não perdia tempo com essas superficialidades, futilidades. Ele estava focado na missão que ele tinha 3 anos para cumprir.
Então que a gente siga esse exemplo, que a gente foque nessas coisas que a gente tem que fazer. Ah, mas e tal coisa? Posso comer creme de abacate com leite, não sei o que? Faz o que você quiser, sabe? Contanto que você não peque, contanto que você não fira, contanto que você não dê mau testemunho para aqueles que não creem. Porque, novamente, o tema desse capítulo, viver de forma diferente, viver de forma que as pessoas percebam que há algo em você que não há no mundo, que há algo em você que brilha, que chama atenção, que atrai para Cristo. Esse é o foco. O resto é resto. Esses são os tais dos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como Pedro fala, né? O que agrada a Deus aqui não é que vocês se matem, mas que vocês cometam sacrifícios espirituais, coisas que são agradáveis ao Senhor, coisas que são genuínas, porque é isso que Ele busca, adoradores verdadeiros, pessoas que o amam, pessoas que o obedecem, pessoas que o temem. Próximo, seguindo essas instruções, aquilo que a gente deve abandonar e aquilo que a gente deve fazer, a gente vai transparecer aquilo que nós somos chamados para ser. Não é só fazer, é ser. Porque antes de Cristo eram as obras, era a fé, era o comportamento reto, o caráter. Aqui não é mais sobre a gente fazer. O que a gente vai fazer aqui, o abandonar e fazer, não é o que vai nos salvar. É consequência. É consequência daquilo que a gente foi feito a partir da salvação. E o que nós fomos feitos? De acordo com Pedro, novamente resumido em um parágrafo, pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo e real, geração eleita, nação santa, povo adquirido por Deus, alcançados pela misericórdia, livres, servos de Deus, ovelhas antes desgarradas que voltaram ao pastor e Senhor das suas almas. Isso é o que nós somos. A gente, é muito comum, assim, né, ver essas palavras. Somos geração eleita, nação santa, Tá bom, legal, muito bom, realmente isso é maravilhoso. Mas isso vem com uma responsabilidade, não é simplesmente Deus nos deu um título e a gente vai exibir esse título, colocar na parede como um diploma de graduação. É viver de acordo com o que a gente é. É refletir nas nossas atitudes aquilo que nós somos, a nossa essência, o caráter que Cristo reformou em nós. E falando em pedras vivas, passa 2, por favor. Eu não devia ter escolhido uma imagem de fundo preto, mas ok. Eu queria estar com o meu laserzinho, mas é porque nesse mesmo capítulo, quando ele fala sobre nós sermos pedras vivas, Pedro está falando sobre Jesus, que é a pedra, né? Pedra angular. E aí eu trouxe aqui só para mostrar, né? Mas não vai dar para enxergar, que quando a gente fala de pedra angular, é aquela que determina o ângulo, que sustenta toda a estrutura. Então, naquele arco românico, que é um projeto de arquitetura com isopor, aquilo ali, que foi difícil achar uma foto boa, esses arcos eles eram muito comuns nas arquiteturas romanas, né? Então faz sentido essa comparação que Pedro faz, porque tinha toda a relação com a época e o local em que ele estava. A pedra angular é a que está bem no meio ali em cima do arco, ela é a que fica na vertical. Todas as outras elas estão anguladas, logicamente, e a pedra angular é a que está no meio, e as laterais dela definem qual é o ângulo que as outras pedras vão vir. Também é falado que Jesus é a pedra de esquina. Então a gente tem ali um muro, a pedra de baixo desse muro, dessa quina, que faz o ângulo de 90 graus ou mais, é justamente ela que não pode ser removida, porque ela dá a base para todo o resto da construção que vai ser erguida em volta. Pode voltar lá, por favor. Ou seja, aqui também é feita uma comparação, não só entre nós e aqueles que não creem em nossos comportamentos, mas também sobre como Cristo é visto, tanto por aqueles que creem quanto pelos que não creem, porque para nós ele é uma pedra angular, ele direciona o nosso ângulo, ele é a nossa pedra de esquina, ele nos sustenta. Mas para aqueles que não creem, ele é uma pedra de tropeço. E de fato, né, deve ser bem incômodo você conhecer alguém que confronta tudo aquilo que você acredita ser, tudo aquilo que você faz, a sua forma de viver. Jesus realmente ele é visto como um empecilho quando a gente está vivendo segundo a nossa carne e não segundo a graça. Eita, rapaz, tá tarde. Resumo, vamos lá, que eu tenho mais 3 capítulos para falar. 1 Pedro 2,15. Alguém lê, por favor, rapidão. Para resumir a mensagem desse capítulo. Exato. Nosso comportamento tem que ser irrepreensível. Óbvio que a gente vai errar, nós somos humanos, essa é a nossa natureza. Mas que a gente seja exemplo, que a gente seja modelo daquilo que Cristo foi aqui. E nesse mesmo capítulo, no próximo, Pedro fala, se vocês forem difamados por causa disso, por vocês serem diferentes, que sejam, mas mantenham-se firmes nesse comportamento. Capítulo 3. Precisamos refletir a salvação, inclusive dentro do casamento. Sou casada? Não. Mas
sou cristã. Então vale ter esse conhecimento e vale para todos nós de forma geral, porque Pedro também dá nesse capítulo orientações para além dos casais. Pedro concluiu o capítulo 2 falando sobre como os servos deveriam se sujeitar aos seus senhores, ainda que eles fossem maus, assim como Jesus se sujeitou às autoridades injustas. Agora, ele abre o capítulo se dirigindo às mulheres casadas e usa o advérbio de modo semelhantemente. Como assim semelhantemente? O que explica essa escolha de palavras? Alguns fatores da época. Primeiro, a escravização. Era comum e socialmente aceitável escravizar outras pessoas, fosse por dívidas, guerra, etc. No Brasil, graças a Deus, desde 13 de maio de 1888, quando foi promulgada a Lei Áurea, a escravização é constitucionalmente proibida, mas ainda há pessoas que vivem em situação de insalubridade análogas à escravidão. Não existe mais escravidão hoje em dia, mas, como está no artigo 149 do Código Penal, existem pessoas que ainda são submetidas a situações de trabalho que se assemelham à escravidão. Na época de Pedro não existia Código Penal, Não existia o nosso Código Penal e era socialmente incentivado até você ter servos, você ter escravos, dependendo das circunstâncias. Não era por motivos raciais, como foi aqui no Brasil. Era porque você tinha uma dívida, era porque você tinha um conflito, era porque teve uma guerra e você tomou as pessoas como escravas e os seus espólios. Então era um outro contexto, mas a escravidão ela era permitida. Assim como não existiam direitos femininos. No contexto bíblico, eles eram inexistentes. Pois para a democracia grega, só era considerado cidadão um homem, maior de 18 anos, livre. A mulher nem cidadão era. Atualmente, apesar das conquistas de garantias básicas, as mulheres ainda lutam para subsistir. A gente vê aí, todos os dias, novos crimes cometidos contra as mulheres. Então, naquele contexto, a gente tinha a permissão para a servidão e a permissão para tratar a mulher como uma propriedade. Nessa lógica de que a mulher pertencia ao seu marido, então aqui, antigamente, a mulher era uma propriedade do marido, assim como o servo era uma propriedade do seu senhor, faz sentido ele ter usado a palavra semelhantemente. Mulheres, assim como os servos se sujeitam aos seus senhores, porque nessa época é permitido, e assim como Jesus se sujeitou às autoridades injustas porque foi necessário, aí ele dá os conselhos. É meio bizarro, Porque realmente é um cenário bem diferente. Mas os conselhos ainda são válidos. Apesar do cenário, graças a Deus, ter mudado e hoje em dia a gente não ser mais propriedades de ninguém, não é mesmo? Mulheres, o que ele fala? Várias coisas. Sujeitem-se aos seus maridos. Sujeitar-se no sentido de submeter-se, de respeitar, de honrar. E aí tem um bônus, não um objetivo, mas uma adição. Ele usa a palavra também. Não é que esse é o objetivo de casar. Você não vai meter o louco e casar com uma pessoa que não crê em Cristo para cometer o casamento missionário, porque isso é cilada. Você não vai se meter em julgo desigual por livre e espontânea vontade. Mas, se aconteceu de você casar antes de se converter, aí você se converteu, ou você já era convertida e acabou casando com alguém que não era cristão, se você se sujeitar ao seu marido agindo como Cristo agiu, existe um bônus. Caso o homem não seja obediente à palavra, ele pode se converter pelo comportamento da esposa, se comportar de maneira diferente dos descrentes. Dessa forma, uma esposa pode ganhar o seu marido para Cristo. Outra coisa, viver de forma casta, em temor. Casta aqui pode ser interpretada como simples, como pura, como pacata. Mas a palavra castidade geralmente é utilizada no contexto de pureza sexual. Então, manter essa pureza, manter essa preservação do corpo, assim como eu falei exaustivamente lá no estudo de Cantares, manter essa coisa que você tem de mais preciosa, que é o seu corpo, pura, sem pecar, sem cometer imoralidade, apenas com seu marido e sem fazer nada que fira também aquilo que a Bíblia diz. Outra coisa, enfeitar não o exterior, seu cabelo, usando joias e vestidos, mas o interior, o coração, com um espírito manso e quieto. Seguindo os exemplos das mulheres do Antigo Testamento que esperavam em Deus e eram submissas a seus maridos, como foi Sara. Importantíssimo aqui, a ordem dos fatores altera muito o resultado. Elas esperavam em Deus, a esperança delas estava em Deus, a fé delas estava em Deus, o amor e o temor delas estava em Deus, e por isso elas se sujeitavam aos seus maridos. É sempre essa cadeia de coisas, é sempre uma hierarquia de princípios. Deus sempre está acima, o amor a Deus é sempre aquilo que é o foco, e o resto dos comportamentos se desencadeiam disso. Aqui não vamos ler por causa do tempo, mas em Gênesis 12, de 1 a 5, fala sobre quando Abraão foi chamado para deixar sua terra, sua parentela, e ir para uma terra que Deus mostraria. Quando Pedro fala que Sara é um exemplo, eu fiquei, rapaz, a Sara?
Aquela mesma Sara que quis adiantar a promessa sobre o filho, entregando a serva dela para Abraão. Sim, a Sara. Aquela mesma Sara que riu quando vieram os mensageiros de Deus dizer que ela engravidaria. Sim, essa Sara, sabe por quê? Porque ela é humana, ela errou, assim como a gente erra também. Mas essa mesma Sara aqui, por 2 vezes Abraão falou assim: finge que você é minha irmã, porque senão vão me matar, porque você é muito bonita. Aí vão querer você como esposa, eu vou morrer, então fala que você é minha irmã. E ela obedeceu. Essa Sara que vivia lá em Amã tranquilinha, uma vida boa, já tinha 70 e poucos anos, estava lá suave com vários servos, uma família longa, embora não tivesse filhos. E do nada seu marido fala: meu bem, eu ouvi uma voz de Deus, e ele falou pra gente deixar tudo e ir embora. E foi. Ela foi submissa, ela respeitava o seu marido, ela ouvia o seu marido, ela seguia o seu marido porque ele era o líder daquela família. Essa mesma Sara, assim, a Sara que erra, a Sara que respeita, a Sara que debocha, mas a Sara que acerta, uma Sara humana. Maridos, tem uma orientação só para os maridos. Coabitem com as suas esposas com entendimento, honrando-as, sabendo que vocês são cordeiros da graça de Deus e que as mulheres são frágeis, para que as suas orações não sejam impedidas. Vamos por parte. Coabitar com a sua esposa com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Honrando-as, não maltratando, não tratando como propriedades como era comum naquela época, mas como seres humanos. Sabendo que vocês são iguais diante de Deus. Coerdeiros da graça da vida, foram salvos pelo mesmo Jesus. Custaram o mesmo valor no sangue de um inocente. E que elas são frágeis. Aqui a gente já passou há muito tempo dessa fase de interpretações de que as mulheres são fracas. Não, sensíveis, somos diferentes. Para que as suas orações não sejam impedidas, ou seja, para que o seu relacionamento com Deus não seja impactado. Olha a seriedade da coisa. Coabitar significa várias coisas, dentre as quais habitar o mesmo lugar, que é o significado mais óbvio, morar juntos como um casal, conviver pacificamente e relacionar-se sexualmente. E fulano coabitou com fulana que teve fulaninho, que era avô do ciclano. Esse termo sempre é utilizado, muitas vezes, sempre não. Muitas vezes na Bíblia é utilizado no sentido de se relacionar. Isso aqui dá até uma outra camada para a interpretação do texto. Relacionar-se com a sua mulher com entendimento, respeitando-a, sabendo que ela é frágil, né? Não que você pode fazer o que quiser com o corpo dela, que o casamento é um passe livre para que você faça o que quiser. Mas sabendo que vocês são iguais diante de Deus e cordeiros da graça. E aqui eu separei Efésios 5:25, né? Que fala que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido tem que amar a sua esposa. Que vai muito, muito além e que vai totalmente contra o que a gente vê todo dia. Se você abrir a sua televisãozinha, você vai ver um novo caso de feminicídio todos os dias. Em vez de morrer pela sua mulher, o cara vai lá e mata ela porque ela não quis mais ficar casada. Da mesma forma que a gente vê aqui sobre viver pacificamente ou se relacionar de forma respeitosa com a sua mulher, mas a gente vê cada vez mais casos de estupro marital. Pessoas que sofrem esse tipo de violência dentro do casamento sem saber que também estão sofrendo uma violência. Tanto que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 7, 27 a 28. Olha, solteiros, eu não tenho nada para dizer para vocês da parte de Deus, mas se posso dar uma opinião pessoal com alguém confiável, é o que ele fala, achei muito engraçado, não casem, porque vocês vão passar por problemas na vida conjugal e eu queria poupar vocês disso, então não casa não, mas se casar tudo bem também, mas não tenta não casar, sabe? Justamente porque é muita responsabilidade. Envolve você não só demonstrar a salvação que você recebeu na sua vida individual, mas tem a responsabilidade de outra pessoa do seu lado. É um caminhar junto para demonstrar. Se sozinho já é tão difícil demonstrar, refletir, testificar a graça, imagina junto. Aos casados, não quero assustar ninguém, desejo toda a bênção para vocês, que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, fortifique, fortaleça. Porque realmente é um desafio. Deus me ajude um dia. Para ambos, tanto o marido quanto a mulher e todos os outros que estão lendo a carta. Como vocês podem refletir a salvação? Sendo compassivos, misericordiosos, afáveis, amando os irmãos, bendizendo aqueles que maldizem. Difícil. Não se vingar, refrear a língua, não mentir, afastar-se do mal, fazer o bem, buscar e seguir a paz, santificar o Senhor no coração, estar sempre pronto para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar o motivo da sua esperança. Acho que a essa altura ficou claro. Qual é o motivo da nossa esperança? Cristo, a salvação, a certeza de que a gente vai encontrar com Ele um dia. O resumo está em 1 Pedro 3:17. Alguém?
Exato. Melhor é vocês morrerem por causa de Cristo, fazendo aquilo que agrada a Deus, do que vocês morrerem fazendo o mal. E isso vai ser mais abordado no próximo capítulo, capítulo 4. Precisamos não só viver, mas morrer seguindo os passos de Cristo para refletir a salvação. Então ele vai dar orientações ao longo do capítulo sobre como viver, sobre como morrer. Porque ele não vai ensinar a morrer, mas ele vai dar conselhos para que a nossa morte também glorifique a Deus e também fale sobre a salvação que há em Cristo. Como viver? Segundo a vontade de Deus e não do coração, pois Cristo morreu como homem pelos nossos pecados. Então não precisamos mais viver em função deles, como eu falei lá no começo. Não faz sentido viver como a gente vivia antes, depois do que Cristo fez por nós. Ele já morreu pelos nossos pecados, eu não preciso mais viver sendo movida por eles. Longe da vontade dos que não creem, mesmo que nos difamem por causa disso. Ah, porque você andava com fulano e você fazia tal coisa, como assim você não faz mais? Ah, porque agora você está assim, você está assado. Meus pais, quando eles se converteram... O que foi, mãe? Ah, tá. Pode passar o slide para o capítulo 4, 3 e 4. Quando meus pais se converteram, uma parte da minha família ainda não tinha se convertido e tinha um tio meu que ele sempre zoava meus pais, tal, por eles estarem na igreja. Nossa, como assim? Vocês mudaram muito, vocês estão malucos, tal. Graças a Deus se converteu também. Mas ainda que zombem, ainda que difamem você por estar diferente, deixa falar. Você está testemunhando a graça de Deus. Quem sabe essas pessoas não se convertem também pelo seu exemplo. Sendo sóbrios, vigiando em oração. Esses são termos que ele repete bastante ao longo da carta. Ser sóbrio e vigiar em oração. Amando ardentemente uns aos outros, sendo hospitaleiros sem murmurar, utilizando para os outros os dons que recebemos segundo a multiforme graça de Deus. Como a gente sempre fala aqui na igreja, né? Os dons são dados de Deus para nós, para que a gente use para os outros. E Pedro alerta a gente sobre isso. Além de viver, morrer, testificando a salvação. Como assim? Não morrer como um assassino, ladrão, malfeitor ou intrometido, mas como cristão, glorificando a Deus também nessa etapa, fazendo bem e confiando nossas almas ao fiel Criador. Teve um velório que eu fui uma vez em outra igreja que eu frequentava, que foi a coisa mais linda. Gente, eu nunca vi um velório tão bonito. Eu até comentei, né, depois com um amigo, eu falei, gente, quando eu morrer eu quero que seja assim, o velório, porque é muito lindo. Porque a pessoa que morreu, ela passou por uma doença, faleceu, mas até o fim, a paz dessa mulher e a tranquilidade dela e a certeza de que ela estava salva e do amor que ela tinha por Deus, foi tão lindo que estava lotado. Não tinha onde ficar na igreja, de tanta gente que tinha lá. Eu fiquei pensando, rapaz, se eu morresse hoje, isso foi naquela época dos meus 16 anos, ia ter 3 pessoas aqui que é minha família. O resto era capaz que viesse para chutar o caixão, porque eu sou insuportável. E definitivamente ninguém que estivesse aqui ia falar, ela viveu segundo a vontade de Deus. Hoje em dia, graças a Deus, eu posso falar que talvez seja diferente. Mas a minha meta, sabe, é morrer que nem ela, não das circunstâncias que ela morreu, mas ter esse velório em que gente, tinha mais de 200, 300 pessoas lá, e todos tinham coisas para contar sobre como ela, em vida, testemunhou a salvação em Cristo. E em morte também, porque ela morreu em paz, sabendo e confiando a sua alma ao fiel Criador. Em vida e em morte, que a gente reflita a graça que nos salvou. Capítulo 5. Precisamos evidenciar a salvação em nossas relações sociais. Aqui no encerramento da carta, ele fala para alguns grupos, dentre os quais os presbíteros. Presbítero, ele se refere a si mesmo e aos que estão pastoreando lá naquelas regiões, porque como sumo pastor, ele se refere só a Jesus. Ele nunca se refere a si mesmo como pastor. A gente usa o título de pastor, mas naquela época ele se chamava a si mesmo de presbítero, porque pastor, somente Deus na cabeça de Pedro e na interpretação que eles tinham naquele momento. Como presbítero, então, um pastor deve se comportar apacentando o rebanho, não por força, nem ganância, ou como se tivessem domínio sobre a herança do Senhor, mas voluntariamente, com disposição, ele usa a palavra ânimo, cuidando dos irmãos e servindo de exemplo para as ovelhas. Novamente, assim como no casamento, é uma baita responsabilidade. Não é só sobre você viver de maneira digna a salvação, mas dar o exemplo para que todas as pessoas que você está cuidando façam a mesma coisa. Jovens, sujeitando-se aos mais velhos, assim como ele falou para as mulheres, respeitando e tal. Ancião é a palavra que ele usa, os anciãos, né? Quem eram anciãos? As pessoas antigas, que implicam em sabedoria, em merecer esse respeito. Pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que vieram antes, pessoas que já passaram por toda essa jornada do cristianismo, que estão ali quase no final da caminhada, correndo a corrida em busca da salvação.
Então, sujeitar-se a essas pessoas como aqueles que já viveram aquilo que o jovem vai viver ainda. E para todo mundo, sujeitando-se uns aos outros, sendo humildes, entregando a Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, sendo sóbrios, vigiando novamente, resistindo firmes na fé contra o diabo, sendo aperfeiçoados, confirmados, fortificados e estabelecidos através de Cristo pelo Deus que nos chamou para a sua eterna glória. Conclusão. Pedro encerra essa carta se despedindo, ele cita ali Marcos e Silvano, ele fala que ele escreveu para Silvano falando, lembrando que a salvação concedida por meio do sacrifício de Cristo, é a verdadeira graça de Deus, e ele deseja paz em Cristo a todos os irmãos. Amém. Então, essa carta ela é muito rica, como deu para perceber, porque ele dá várias instruções sobre como um cristão deve viver e não deve viver, e como deve morrer, e como casar ou não. Enfim, ele dá várias orientações para que a gente viva de uma forma que transpareça aquilo que nós somos a partir do momento que somos salvos por Cristo. Então, para refletir, eu tenho tanta dificuldade de fazer essas perguntas, porque eu fico, rapaz, como é que eu resumo tudo em 2, 3 perguntas? Tanto que foi 2, não 3. O que falta você abandonar ou fazer para viver de maneira digna da salvação que recebeu? Então, aí é baseado no capítulo 2. E de acordo com o seu comportamento atual, será que Deus seria glorificado na sua morte? Aos 16 anos eu responderia um redondo não. Hoje eu responderia, acredito que sim. Então, que a gente possa refletir sobre isso. É isso.